Gabriel, estamos aí para mais um vídeo, então, abordando nossa última disciplina de contabilidade. Tivemos um longo histórico de matérias, 8 semestres, e agora esse semestre teve 5 aulas, 5 web aulas, todos o semestre teve 5 a 7 aulas, 7 matérias, com 7 livros. Eu abordei alguns livros, não abordei todos, abordei alguns principais, o princípio da contabilidade e da administração, como administrar uma empresa, como fazer as tarefas dos livros didáticos, as perguntas e respostas dos livros, está tudo fundamentado nos livros. As respostas das questões, os livros didáticos, está tudo no próprio texto dos livros. E agora vamos abordar então nossa última disciplina, que em 4 projetos de extensão. Essa disciplina teve 4 matérias, né? Vamos abrir aqui então o livro de Sistema de Informação Gerencial, o último livro da contabilidade, Unopar Paraná, né? Que é o Polo, se não me engano é Paraná, de Paraná, e estou fazendo no Mato Grosso. Mato Grosso e Campo Novo, região, tem fortes polos e escolas fundamentadas em EAD, em cursos à distância. Sistema de informação gerencial, vamos colocar aqui 100%, a gente vê melhor. De Danilo Augusto Armelin, Simone Cecília Pellegrini da Silva e Cláudio Caluz. Temos um sumário. Vamos apresentar somente a unidade 1 e a seção 1 neste vídeo, nesta aula, para não ficar o vídeo muito longo. Cada dia eu vou pretendo postar um livro, uma sessão por dia e assim por diante. Palavras do autor. Muito bem, seja bem-vindo à unidade curricular de Sistemas de Informação Gerencial, SIG, que apresenta a você o quanto as novas tecnologias influenciaram no mundo dos negócios de hoje. A ideia é gerenciar e organizar, entendendo as mudanças contínuas e dinâmicas em tecnologia, gestão e processos de negócios. É assim que será possível conviver num ambiente tão competitivo e repleto de mudanças. Muito bem, nosso livro possibilitará a você, através de sua imersão nesse conteúdo tão atual e necessário, analisar como os sistemas de informação contribuem com a excelência operacional, o desenvolvimento de serviços e produtos, além da qualidade da tomada de decisão. Muito bem, você terá a oportunidade de conhecer os aspectos, as ferramentas e tipos de sistemas de informação gerencial com a tecnologia de gestão organizacional. Para isso, nossa unidade curricular conta com 4 unidades de ensino. Muito bem, a primeira delas se tratará dos conceitos e princípios dos sistemas de informação, sem esquecer o papel das pessoas e das organizações, como o valor da informação para as organizações, as funções empresariais básicas e a importância para o mundo dos negócios, dos bancos de dados, que são as redes de comunicação de dados. Muito bem, na segunda falaremos sobre os sistemas empresariais, os conceitos de sistemas funcionais e integrados e a reflexão sobre as vantagens da integração de sistemas com aplicativos empresariais. Muito bem, na terceira unidade curricular discutiremos a influência do comércio eletrônico, seus modelos e aplicações. Por último, e a quarta unidade,
trará uma importante compreensão sobre a gestão de sistemas de informação. E acredito eu que estejamos ansiosos, estou um pouco ansioso, né, para ver o conteúdo a seguir. E vamos ver então. E tenha certeza, você está no caminho certo. Então, estamos no caminho certo. E o uso dos sistemas de informação gerencial, SIG, é uma nova maneira de fazer negócios. Isso significa que esse conhecimento será decisivo para o futuro de sua carreira, caso que eu estou cursando. Atualizar-se é fundamental, mas atualizar-se em sistemas de informação gerencial significa entender como o seu local de trabalho, sua maneira de trabalhar e sua remuneração serão impactados. Então, ótimos estudos. Muito bem, vamos dar início aí à unidade 1. Pessoal, e temos outro livro ali de informática básica de A a Z. Eu estou continuando no sexto, li com vocês até o quinto. Vou ler até o sexto capítulo, próximo vídeo. Sistemas de informação, conceito e princípios. Convite ao estudo. Olá, estudante ansioso para começar os estudos? Muito bem, de fato o assunto que vamos tratar em nossa primeira unidade de ensino vai colocar você à frente com as relações que a tecnologia tem no mundo dos negócios. Isso quer dizer que você conseguirá compreender aspectos, ferramentas e tipos de sistemas que ajudam na gestão das empresas. E esse assunto é realmente fascinante. Muito bem. Para dar início à nossa jornada, nessa primeira unidade, estudaremos então ter a oportunidade de compreender os conceitos e perspectivas que norteiam os sistemas da informação, vai entender sua classificação e as funções empresariais básicas, além de tecnologia da informação. Entender que os sistemas de informação gerencial são uma função de negócio que abrange o envolvimento de pessoas, tecnologias e procedimentos é um passo certeiro na sua vida profissional. Então, para desenvolvermos as competências previstas nesta unidade de ensino, acompanhe a seguinte situação hipotética. A loja Coisas para Casa, também conhecida como loja de R$1,99, que vende utensílios domésticos, itens de limpeza, roupas, artigos de papelaria, artigos de beleza, doces e salgados industrializados, nasceu a partir de uma empreitada familiar, com investimento da aposentadoria do casal de Carlos e Helena, que aproveitaram uma onda de lojas de preços promocionais que nasciam no país. Essa é uma leve parábola. A loja sempre esteve muito bem localizada e se diferenciava fortemente da concorrência pela variedade de produtos e preços disponíveis nas gôndolas. O sucesso da ocasião fez com que outras duas novas lojas fossem abertas, mas não suportaram o peso da crise de 2014 e fecharam as portas. Era o caso dos governos, né? Que naquela época de 2014, quase 10 anos atrás, 9 anos na verdade, tinha uma disputa grande ali pelo governo e o governo ficou bem... o governo brasileiro, no caso, né? Os outros não. O brasileiro estava bem acirrado, bem conturbado, uma grande turbulência aí nesses últimos tempos, mas a gente passou essa crise e agora estamos em uma nova jornada. Uma nova etapa, procurando melhorar cada dia mais nossos governos e governar a gente, assim mesmo a gente, e como as coisas certas. Carlos e Helena se especializaram no ramo durante esses anos de comércio. Fizeram um bom relacionamento com fornecedores e clientes e, mesmo com necessidade de fechar duas lojas, acreditam que podem utilizar-se no segmento para dar sequência ao negócio que tanto investiram. O casal decidiu então contratar uma empresa de consultoria, da qual você faz parte, para ajudá-los neste momento tão crucial para o seu negócio. Então, vamos preparar-se para ao longo dessa primeira unidade. Você terá a oportunidade de compartilhar com o casal vários aspectos, conceitos que envolvem a relevância
do sistema de informações, sempre com foco no restabelecimento da loja de coisas para casa. Vamos junto então, vamos lá. Seção 1.1, conceitos de informação e de sistemas. Diálogo aberto e vamos dar início. Olá, estudante. Essa primeira sessão trata dos conceitos de informação e de sistemas, abordando os conceitos de dados, informação e conhecimento, além do valor da informação para as organizações. Para isso, que tal retornarmos à história do casal de Carlos e Helena, da loja de tal coisa e tal, coisas para lá, coisas para casa? Ambos eram funcionários públicos e se aposentaram no mesmo ano, em 2003. Cansados de viver a rotina burocrática do setor público e orgulhosos dos filhos, Arthur e Henrique, o casal pediu a ajuda dos filhos para investirem numa loja de 1,99. Helena era mais animada, pois era cliente de várias lojas do segmento e via que muitas deixavam de oferecer boas mercadorias, bom atendimento ou eram desorganizadas. Muito disposto a explorar novas oportunidades, Carlos não hesitou. Seguiu as orientações dos filhos, investiu o dinheiro e a loja Coisas para Casa. Foi lançada em 2004. Uma loja de 1,99 quase não se vê muito por aí. É quase raro, mas pode ser que tenha. Com mercadorias nas gândulas, muita vontade de fazer a diferença em um sistema de registro de vendas no caixa abriram o negócio. O número de clientes se expandiu e outras 2 unidades menores, cada uma gerenciada por um dos filhos, foi aberta no ano seguinte. Muito bem. O investimento seguiu estável até 2011, quando a crise chegou. Em 2014, as 2 filiais chegaram às portas. Concorrência, crise e a dificuldade de manter preços acessíveis afetaram o movimento de todas as lojas. A família seguiu com a primeira loja Coisas para Casa, mas perceberam um dado importantíssimo: não conseguiam reduzir gastos mínimos como controlar o estoque de maneira organizada, verificar ou conferir a chegada de mercadorias e a constante perda de produtos por roubos ou outros contratempos que só aumentavam. Bem dispostos a recomeçar, confiantes e se livrar da dor de cabeça causada pela desorganização da loja, o casal decidiu procurar uma empresa de consultoria, da qual você faz parte. Em uma reunião inicial, vocês detectaram que o proprietário não tem informação sobre o seu negócio, apenas dados dispersos, sem controle, pois nunca se preocupou em armazenar dados ou informações da loja. Quer dar um exemplo? Muito bem. Desde a abertura da empresa, em nenhum momento os funcionários foram orientados a conferir as notas fiscais, com as mercadorias entregues e as baixas de estoque, nem a conferir as prateleiras em relação às vendas e ao estoque, e claro, as necessidades de novas compras. Tudo sempre foi muito intuitivo no negócio. Isso levou Carlos e Helena a perceberem que essa situação foi um dos motivos que os levaram a ter tantas perdas e que, como proprietários, desconhecem o próprio negócio. Vamos comprando o que percebemos que está faltando, disse Helena, durante uma conversa. Um dia desses compramos 100 peças de uma mercadoria que estava escondida em uma caixa no estoque e aí ficamos com o excesso dela, afirmou envergonhado. Essa é a realidade hoje da coisas para cá. E é fato que acontecimentos como esse pode ter contribuído para a quebra dos 2 negócios anteriores. Diante desse cenário, seu gerente lhe escalou para acompanhar esse caso e ajudar Carlos e Helena a entenderem esse embaraço na gestão do negócio. Por isso, seu desafio inicial é deixar claro para os proprietários a diferença entre dados, informação e conhecimento, e quanto o valor da informação é útil para a gestão e sobrevivência da empresa. Vamos começar logo a ajudar Carlos e Helena a recuperarem a empresa, atualizando a loja de 1,99, com esclarecimento de dados importantíssimos para o bom desempenho dos negócios. Bons estudos. Não pode faltar
Para começar, é fundamental entendermos o conceito que envolve informações e sistemas. Você sabe qual é a diferença entre dado de informação e um sistema de informação? Muito bem. O conceito de sistema tem aplicação em diversas áreas do conhecimento humano e, dado sua vastidão e importância, foi objeto de estudo de muitos teóricos. O biólogo austríaco Ludwig von Bertalanff, de 1901 a 72, foi o primeiro a identificar as regras ou normas comuns às diversas áreas do conhecimento e a enquadrá-las naquilo que passou a ser conhecido como teoria geral dos sistemas. O'Brien, em 2007, define sistema como um grupo de elementos interrelacionados ou em interação que formam um todo unificado. É, portanto, a soma das partes que, de forma coordenada, realizam um conjunto de funções e atividades coexistindo em um ambiente em constante interação. Em relação ao grau de abertura, os sistemas podem ser abertos e fechados. Quando é classificado como aberto, entendemos que tem grande interdependência com o meio externo, promovendo e gerando impactos com eles. Como exemplo, podemos citar o sistema de transporte, o sistema econômico, o próprio homem, entre outros. Já quando a classificação se dá como sistema fechado, entende-se que ele não mantém relação com o ambiente externo, e as interações ocorrem apenas entre as partes que o compõem. Exemplos: um relógio, um aparelho de DVD e etc. Independentemente da classificação, é preciso ficar clara essa ideia de interação entre as partes e o todo. Afinal, uma empresa também é um sistema e, como tal, depende da interação entre suas partes e o mundo exterior. É muito importante para qualquer gestor entender esse conceito, a famosa visão sistêmica, no qual a empresa depende de suas internas e, ao mesmo tempo, precisa interagir com o exterior. Em quais das classificações descritas anteriormente poderemos enquadrar uma empresa? Resposta de Cornacchione Jr., 2001-25, para que essa questão é a seguinte: a empresa comporta-se como um sistema aberto. Recebe inputs do ambiente em que se encontra, processa-os e devolve ao ambiente os outputs. Isso tudo é feito sob pressões ambientais e com certa dinâmica. Desse modo, é nítido o grau de interdependência das empresas com o meio externo. Afinal, faz parte de sua vida a convivência com concorrentes, fornecedores e clientes. E como não falar do governo, mas, mais precisamente, das medidas e políticas públicas que têm impacto direto na produção ou administração de uma empresa? Todos esses agentes externos exercem, de alguma forma, certa pressão sobre a empresa e, consequentemente, recebem algum tipo de resposta por parte dela. Para a efetivação dessas respostas, aqui está, a empresa precisa coordenar suas áreas internas, também denominadas subsistemas. A área contábil, de produção, de recursos humanos, de manutenção, entre outros. Toda essa interação entre a empresa, seus subsistemas e o ambiente externo pode ser expressa por meio da figura a seguir. Aí temos a figura 1.1, a empresa como um sistema. Temos o meio ambiente, mundo, variáveis econômicos, recursos, produtos, bens e serviços, clientes, sociedade, fornecedores, mercado, recursos, mão de obra, matéria-prima, máquinas, tecnologia, governo, entradas, empresa, processamento, saídas. Esse é uma demonstração de uma imagem de uma figura da empresa. Essa figura nos mostra que a empresa se caracteriza como um sistema que recebe uma diversidade de recursos do ambiente externo, os quais são denominados entradas ou inputs. Essas entradas são processadas pela empresa, mais precisamente pelos seus subsistemas, e então são devolvidas à sociedade na forma de bens e serviços,
os quais recebem o nome de saídas ou outputs. Além disso, podemos ver que, por ser um sistema aberto, a empresa permite a constante troca de informações com o meio externo, governo, fornecedores, mercado, entre outros. E mais, que isso necessita dessa troca de informações sob a pena de mão de sobreviver caso isso não ocorra. Podemos inclusive fazer uma simplificação, destacando a informação como outputs, conforme a figura a seguir. Aí temos a figura de como output, dados e inputs, processamento, informação e output. Mais uma figura aí. Esses sistemas dados são processados e assim transformados em informação. Daí a origem do termo sistema de informação. Um sistema específico com a finalidade de dar informações importantes para algum propósito. Loudon e Loudon. Loudon e Loudon, 2010. Definem que um sistema de informação SI é tecnicamente definido como um conjunto de elementos relacionados que coletam ou recuperam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Também auxiliam colaboradores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e desenvolver produtos novos. Esses sistemas de informação têm informações sobre pessoas e ambientes, ou seja, informação quer dizer que os dados apresentados têm significado para os seres humanos. Já um dado, ao contrário, são consequências de fatos ainda não analisados, que podem representar ou não alguma coisa para as organizações. Uma vez que as informações sejam combinadas dentro de determinado contexto e que gerem algum tipo de reflexão ou ação, elas se transformam em conhecimento. Toda vez que as informações forem combinadas e aplicadas visando algum objetivo, elas geram conhecimento. Por exemplo, vamos uma tabela 1.1, exemplos de dados. Nome, temos alguns nomes por aqui, sexo masculino e feminino, o estado civil e a renda mensal. No exemplo, observe que um dado é um fator bruto. Fato bruto, que descreve as características de um evento, informações de dados convertidos, contexto significativo e útil. Quer um outro exemplo? As características de um evento de venda, que incluem a data, o número do item, a descrição, a quantidade, o nome do cliente e os detalhes da remessa são dados. Esses dados tornam-se informações se forem convertidos, por exemplo, em itens mais vendidos, menos vendidos, o melhor cliente em valor, o pior cliente em percentual. Exemplificando, poderíamos utilizar o exemplo também de um caixa de supermercado. Ele registra milhões de dados através de códigos de barras que descrevem cada produto. Esses dados contextualizados, somados e analisados, fornecem informações significativas como a quantidade de produtos vendidos, marcas mais vendidas, quantidade total e etc. Em relação ao conhecimento Laudo e Laudo de 1999, reforçam que é o conjunto de ferramentas conceituais e categorias usadas pelos seres humanos para criar, colecionar, armazenar e compartilhar a informação, ou seja, dados transformados em informações úteis. Os sistemas de informação são pertencentes às organizações, e apesar de acreditarmos que a tecnologia da informação esteja mudando as empresas e as organizações, na verdade, trata-se de uma mão de via dupla, porque a história e a cultura das empresas também determinam como a tecnologia é e deve ser usada. Para você compreender melhor, veja a pirâmide que relaciona pessoas, informação e tecnologia da informação. Aí temos uma pirâmide, a relação entre pessoas, informações e tecnologia da informação. Aí temos a tecnologia da informação, a informação e a pessoal. E no centro, o sucesso do negócio.
Imagens, gráficos bonitos. Uma ferramenta de administração de dados muito comum nas empresas modernas, o que permite a obtenção não apenas de informações correntes, mas de dados históricos relativos a toda empresa é a Data Warehouse. Os dados disponíveis no Data Warehouse já foram previamente trabalhados e catalogados, e por isso já estão prontos para serem utilizados no suporte das decisões. Esse processo é ainda mais favorecido quando os gestores fazem uso da Data Mining, uma ferramenta que permite que o Data Warehouse processe os dados com o objetivo de identificar fatores e tendências nos padrões das atividades desenvolvidas na organização. É um procedimento que constitui um diferencial para as decisões sobre mudanças estratégicas nas operações da empresa. É conhecido também como Business Intelligence, BI, ou inteligência dos negócios. Isso aí. Vamos assimilar. As informações combinadas e aplicadas visando um objetivo geram conhecimento, com certeza. Mas lembre-se, é a cultura de uma empresa que definirá quanto ela compartilhará informações. A cultura influencia o modo como as pessoas utilizam a informação, e isso inclui o comportamento das pessoas e reflete a relevância que os gestores dão ao uso dessa informação para alcançar o sucesso ou para evitar o fracasso. Moresi, 2000, explica que o valor de informação para a empresa pode ser relatado através de uma equação que contenha todos os fatores que influenciam a avaliação de valor da informação. É preciso definir quem é o cliente, qual a finalidade de utilização da informação, que nível organizacional atenderá à necessidade, qual a utilidade para os outros clientes, os resultados esperados. Temos a figura, o valor de informação, o tempo de utilização, impacto nas decisões, unidade da informação e valor da informação. Tudo isso é importante. É importante reforçar que a informação é o bem da empresa e o armazenamento, arquivamento e segurança dos dados e das informações da empresa são itens cruciais quando tratamos de uma organização que utiliza um sistema de informação gerencial para gerenciar seu negócio. Afinal, sistemas de informação são muito mais do que computadores. Para usar os sistemas de informação com eficiência, é necessário entender as dimensões organizacional, humana e tecnológica que os formam. Além disso, é fato que um sistema de informação oferece soluções para importantes problemas ou desafios organizacionais que a empresa enfrenta. Pereira e Fonseca, de 1997, explicam que a tecnologia da informação surgiu da necessidade de se estabelecer estratégias e instrumentos de captação, organização, interpretação e uso das informações. Basotti e Garcia, de 2007, destacam que se a empresa tem uma estrutura organizacional sólida, um futuro traçado e sabe utilizar os recursos oferecidos pela tecnologia da informação e sistemas de informação, os sistemas de informação gerencial só têm a agregar benefícios à gestão empresarial na tomada de decisões. Bem, estamos finalizando, reflita. A informação é o dado que, após ser processado, adquire algum significado que tenha valor útil para o seu usuário. O agrupamento e a aplicação das informações com um objetivo específico produzem conhecimento. Dessa forma, fica claro que essas três variáveis têm significados diferentes, apesar de serem muito próximas e dependentes uma da outra. Temos um link sobre os conceitos básicos de informação. Está aqui. Está carregando no YouTube. E aí, conhecer o significado de dados, informação e o conhecimento são variáveis fundamentais para a gestão dos negócios. Defina cada um deles, dê exemplos do seu dia a dia. Temos vários. Eu não vou citar agora neste momento, que vamos ser mais confidenciais. Finalizando, sem medo de errar, vamos ao caso dos comerciantes Carlos e Helena para auxiliá-los. Eles têm algumas dúvidas para dar início à reestruturação do negócio deles. Você se lembra que o casal se aposentou depois de anos como funcionários públicos e decididos a inovar. Inauguraram a primeira loja, coisas para casa, porém eles nunca utilizaram qualquer sistema de informação. Agora Carlos e Helena precisam ter um conhecimento a mais
amplo que afeta de fato os negócios, ou seja, transformar os dados em informações contextualizadas para esse novo momento. Por isso, contrataram uma empresa de consultoria, da qual você faz parte. Vamos começar a responder aos itens a seguir. Que tipo de informação e conhecimento proprietários precisam ter para que haja organização do negócio? E aqui está as respostas. Você precisa ter claro que precisa ajudá-los nos seguintes tópicos: compreender a relevância dos dados e informação da tecnologia, compreender as necessidades do negócio, conhecer a ribeira da informação para a empresa de coisas para casa. Vamos trabalhar em casal. Fundamental deixar claro para os proprietários a diferença entre os dados, informação e o conhecimento, e o quanto e o valor da informação é útil para a gestão e a sobrevivência da empresa. Lembre-se, o casal proprietário já percebeu que desconhece o próprio negócio quando o assunto se refere às informações da loja. Ou seja, eles não têm informação sobre o seu negócio, apenas dados dispersos sem controle, pois nunca se preocuparam em armazenar dados ou informação da loja. Isso deve ser esclarecido com o casal para que o uso da tecnologia tenha significado. Aí temos o Pratique Mais, uma breve leitura. Aí lembre-se, para Jorge ter seu caso resolvido, é necessário retomar os conceitos que envolvem os conceitos de informações, sistemas, dados, informações. Só você mesmo, agora simular online, livro DVD. E aqui estão umas questões. Eu vou, em breve, começar, pessoal, vou estar fazendo com tipo um gabarito e estar colocando as respostas e com as perguntas para ficar mais fácil. Colocar as perguntas e responder as questões, colocar tudo isso em mãos. Sessão ponto 2, vou fazer um próximo vídeo. Espero que gostem. Aqui está o vídeo do link que acessamos. Vou fechar. Espero que gostem, galera. Um abraço, valeu, fui.